Eu queria aproveitar para você falar para quem está nos vendo agora, nos ouvindo, quais os principais sinais, quando que se tem um pai ou uma mãe que está com aquela desconfiança, né? Será que meu filho é autista ou tem algum outro transtorno? Quais são, no caso do autismo em si, né? Quais são os sintomas, com muitas aspas, né, que pode acompanhar para procurar um A partir profissional? assim dos 6 meses de idade, a gente já consegue ver alguns indícios, né? Algumas questões, mas é mais para quadros que são mais severos, assim, vamos dizer, né? Que se não tiver uma intervenção, ele evolui para uma questão bem severa. Então, que é a questão do contato visual. Então, muitas mães, na entrevista, elas já falam que, principalmente se ela já tem algum filho, ela já fala assim, quando eu dava de mamar, eu já via que tinha alguma coisa diferente, né? As outras crianças me tocavam de um jeito diferente, ele não, tinha um contato visual que era um pouco, tinha um déficit no contato visual, né? Então não conseguia manter contato visual nos olhos, o olhar era um pouco vago, né? Então ele ficava olhando para o nada, parado muito tempo, tinha dificuldade de receber algum toque, então se pegava muito no colo, começava a chorar. Então essas questões ali por volta quando ainda é um bebezinho, a gente já consegue verificar alguma questão nesse sentido, né? Principalmente quando é uma alteração mais sensorial, como toque, e as questões do da Comportamento. do contato visual, né? Tá. E questões relacionadas ao contato visual. A partir do momento que a gente vai evoluindo um pouco mais ali na infância, entre 1, 2 anos de idade, aí as coisas começam a complicar, porque a gente vai começando a ter algumas demandas, né? Ele começa a balbuciar, aí ele começa a falar algumas palavras, e aí, quando isso não vem, então, opa, aí é uma questão específica de atenção, né? Um ponto de atenção, em que precisa acompanhar, que a gente precisa verificar realmente se é uma questão específica do desenvolvimento, porque existem crianças que começam a falar com 3 anos e aí são tagarelas, Uhum. né? Ou se realmente é alguma questão relacionada a essa questão. Mas atraso na fala, então, e a fala não é falar, é desde a questão de balbuciar e até emitir as primeiras palavras, contato visual, essa questão sensorial, quando você pega ele, ele começa a se sente um pouco mais incomodado, ele começa a chorar. A questão de quando a criança ela começa a andar, então ela fica muito na ponta dos pés, ela anda na ponta dos pés, também é Indicativo. um indicativo para a gente dentro do quadro em si. Então, que mais dentro dos sinais de alerta, eu acho que é basicamente isso. E aí, alguns comportamentos também que começam a ser apresentados em excesso e aí e mais intensivos, né? Como, por exemplo, dificuldade de mudança de rotina. E aí a mudança de rotina varia muito mesmo, desde uma questão de ambiente até questão de coisas que ele faz no dia a dia, mas tem essa dificuldade, então ele se incomoda, ele chora com mudanças no ambiente. A questão do de, de alguns padrões específicos de comportamento, então essa questão de ele não faz uso funcional dos objetos, dos brinquedos, pega o carrinho e começa a rodar de um jeito totalmente estereotipado, mesmo você ensinando para ele, ele pega o carrinho, começa a rodar a rodinha do carrinho, fica de olho muito em ventilador, em objetos que têm movimento circular, né? Eu peguei uns 2 casos em que eles gostavam muito de máquina de lavar. E aí, como por ser um padrão assim de comportamento e hiperfoco, é muito engraçado que eles sabiam o modelo de máquina de lavar, quais eram os tipos, né, que tinha de máquina de lavar. Então, tudo relacionado com essa questão de padrão de comportamento. E pensar que tudo aquilo que é apresentado em excesso, né, ela pode ter algum tipo de problema. Criança chora, mas quando chora muito, aí é complicado, Sim. né? Criança, ela tem toda essa questão de por essa
criança que eu digo agora, o bebezinho, né? Não ter a comunicação desenvolvida, ele utiliza o choro para se comunicar. As ferramentas que tem, né? Exatamente, para dizer que está com frio, com fome, com sede e tal. Então, ele utiliza o choro para se comunicar. Mas quando isso é apresentado em excesso, também é um indicativo, que um ponto de atenção aí para essa questão do desenvolvimento. E volto a dizer, esses sinais do desenvolvimento não estão relacionados somente à questão do autismo, né? Estão relacionados com alguma outra questão do desenvolvimento da criança também. Aquilo que a gente elenca são sinais de alerta no desenvolvimento. Para saber se é autismo ou se não é autismo, aí é outra história. Sim. São sinais de alerta ali dentro dessa questão do desenvolvimento.